Memphis deu o que falar nesse sábado e o Corinthians a poucas horas de um derby na Neoquímica Arena. Bora conversar um pouquinho? Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, caso tu sejas novo ou nova por aqui, prazer. Eu sou Bianca Molina, sou jornalista, repórter, setorista do Corinthians. Acompanho o dia a dia do clube pelo canal Gold e agora estou aqui também desbravando esse universo de YouTube. Não repara, cenários quase sempre improvisados, te aproxega, te inscreve. E se no final desse vídeo tu tiveres gostado dele, deixa teu like. Se tiver gostado muito ou se entender que faz sentido, manda para alguém que ajuda bastante. E se ainda estiver habilitada a opção de hypar, hypa, que assim o YouTube entende que tu gostaste, ele passa a oferecer o vídeo para pessoas que muito possivelmente não conheçam aqui ainda o canal. Bom, nesse domingo, às 6h30 da tarde, o Corinthians recebe o Palmeiras, na Neoquímica Arena. Um Corinthians que ainda não venceu nenhum clássico nessa temporada, não venceu o Palmeiras, não venceu o São Paulo, não venceu o Santos. Então busca uma vitória também bastante importante para recuperar a autoestima do torcedor em cenários de partidas dentro da Neoquímica Arena. Nessa temporada, o Corinthians jogou 9 vezes como mandante, e dessas 9 vezes, tem mais derrotas do que vitórias. E lógico, como mandante, a gente pega também aquele jogo do Corinthians na Vila Belmiro, em Santos, quando o Corinthians recebeu o Bahia, naquela oportunidade, jogando por lá. Foram 4 derrotas como mandantes, 3 vitórias como mandante, 3 vitórias e 2 empates. No Campeonato Brasileiro, o recorte é de 4 jogos em casa com só uma vitória, só contra o Red Bull Bragantino. Então, assim, para além do aspecto de vencer um rival, para além da questão da tabela de classificação, da importância de conquistar os 3 pontos, o Fernando Diniz já tem essa missão também de, nas próximas partidas, e se tudo der certo, começando já por esse enfrentamento diante do Palmeiras, justamente recuperar essa autoestima do torcedor, que em muita oportunidade sabia que jogos na Neoquímica Arena muito possivelmente significariam vitórias do Corinthians. A gente vê que ultimamente isso não tem acontecido. O técnico Fernando Diniz tem alguns desfalques, ele continua sem poder contar com o Memphis, com o Caio César, com o Guinegão, com o Milans, com o Tchoca, devo estar esquecendo gente, né? Porque tem galera nessa lista, com o Charles. Ele não vai ter o Dieguinho também, não vai ter o Andileri, não tem o Pedro Milans, já tinha falado ele? Acho que não, né? E ele também não vai contar com o André Ramalho, esse cumprindo suspensão automática, já que levou o terceiro cartão amarelo. Então, assim, são algumas baixas ainda do treinador. Na lista de relacionados, o Iago Machado aparece, né? Ele já tinha aparecido na última partida, muito porque também não tem o Ramalho, não tem o Tchoca, e também o Bahia. O Bahia volta a aparecer, figurar entre os principais jogadores do Corinthians. A entender se o Fernando Diniz vai já trazer algo, não necessariamente do trabalho da avaliação dele próprio, mas alguma novidade pensando num enfrentamento diferente, que é tu encarar um Palmeiras dentro de casa. Um Palmeiras que ainda que venha de um empate, né, até surpreendente numa estreia de Libertadores da América, é o líder do Campeonato Brasileiro, com uma boa vantagem em relação ao segundo. É um adversário que há muitas temporadas já traz algum tipo de dificuldade para o Corinthians, ainda que vocês devem ter visto no vídeo desse sábado, eu mostrei para vocês que os últimos 2 treinadores do Corinthians conseguiram melhores resultados diante desse Palmeiras de Abel Ferreira. Bom, não sei como foi o sábado de vocês, fato é que Memphis agitou o sábado de uma galera. Primeiro porque no começo da tarde ele fez uma postagem meio enigmática. Tá aqui, esse é o post original, né, do Camisa 10. Ele fez um dump, que ele costuma fazer, né, aquela seleção de várias fotos no Instagram, e lá pelas tantas tinha um meme, a gente pode dizer assim, uma chargezinha, de repente, de um homem pendurado numa árvore, e esse homem ele tá na dúvida de qual desafio ele vai encarar. Se ele vai encarar uma cobra, se ele vai encarar um leão ou se ele vai encarar 2 jacarés. E aí, ao lado de cada um desses desafios, tem uma frase em inglês. Do lado da cobra é ficar no meu trabalho. Do lado do jacarés é ir para outro trabalho. Do lado do leão é sair mesmo sem ter plano B. E aí, lógico que assim, tem torcedor que não deu bola, mas tem muita gente que já ficou tipo assim, que Memphis está deixando no ar aí uma situação, afinal de contas,
Estamos no dia 12 de abril, no dia 20 de junho, daqui pouco mais de 2 meses, acaba o contrato dele com o Corinthians e hoje a gente tem pouca informação sobre o andamento das negociações para uma possível extensão ou, de fato, uma rescisão. Então, muita gente já ficou, o próprio Memphis está em dúvida? Ou ele está jogando para alguém, está dando uma indiretinha do tipo, ó, ainda não decidi, enfim. Abriu assim, foi a tarde toda, muita conversa em cima do que poderia ser. Eu até trouxe no meu Twitter uma opinião, e eu trago aqui para vocês porque eu de fato penso assim, que o Memphis ele fala muito sobre, putz, a imprensa tá sempre falando no meu nome, porque não sei o quê, nas redes sociais sou sempre muito citado e tal. No momento que ele traz esse tipo de postagem, das duas uma, ou ele quer esse tipo de atenção, ou ele não tem noção do quão relevante ele é, do quanto ele pode causar impacto, sim, na imprensa, na mídia segmentada, nos influenciadores e, de modo geral, no torcedor também. Aí, mais tarde, o Memphis fez uma postagem, aí sim, longa, sem nada de enigmático, muito mais objetiva. Gostei muito dessa postagem. Vou deixar aqui para vocês os prints, mas vou ler também para vocês terem uma ideia do que o Memphis postou. Postou uma foto do dia da apresentação dele, né? Eu lembro desse momento como se tivesse acontecido hoje, propósito, é isso que estou vivendo, e ele falou isso nessa coletiva de apresentação dele. Quando você fala a verdade sobre as coisas que não deveriam ser faladas, os ataques vêm. Mas eu me mudei para o Brasil e para o Corinthians porque isso é meu propósito de vida. Eu posso lidar com as acusações da mídia ou de outros que estão usando esse momento para me cancelar porque tem uma Copa do Mundo chegando. Mas vocês estão totalmente errados. Minha prioridade é o Corinthians, ponto final. Desde o começo, e isso vai além da Copa do Mundo, porque a gente sabe, tem muita gente que fala que o Memphis só usa o Corinthians, né, para chegar até a Copa do Mundo. Tanta informação errada sai por aí e eu tenho que ficar quieto sobre isso e assistir quando todo mundo dá a sua opinião sobre o que você pensa ou o que você sente. Isso não é saudável. Eu insisti para jogar amanhã, no caso hoje, quando você está vendo esse vídeo, contra o Palmeiras. Mas infelizmente aí me pega essa parte. Não é possível por causa do erro de alguns. Isso é doloroso e frustrante, mas de novo, os jogadores não podem falar sobre isso, mas são eles que levam a culpa. Errado. Você não pode simplesmente xingar os jogadores só porque estamos nos machucando. Afinal de contas, vocês viram, acabei de passar a longa lista de desfalques. Temos que olhar mais a fundo e fazer perguntas. 19 meses eu estou aqui, estou estudando o que significa o Corinthians e dia após dia eu entendo. Precisamos levar o Corinthians para onde pertence, juntos, todo mundo. Competindo por todos os títulos. Sendo do tamanho do Corinthians, temos que olhar com uma visão muito maior. Conseguimos coisas lindas juntos, mas isso não é o suficiente, nem de longe o que poderíamos ser capazes. Nos bastidores, estamos trabalhando em vários projetos positivos que estou animado para o Brasil e para o Corinthians. Mas muitos de vocês focando no dinheiro enquanto não tem ideia ou detalhe nenhum sobre esse assunto. Isso só traz energia negativa. Seja o que o meu propósito decidir, eu mantenho a cabeça erguida e o peito estufado. É só meu espírito achante que nunca vai me deixar. Amanhã, outra vitória contra o porquinho, ele bota. Se você não está com a gente, está contra a gente, Memphis. Aí umas coisas legais, vou sintetizar aqui para não me alongar muito. Ele não fala sobre o que ele decidiu a partir do dia 20 de junho, ele fala independentemente do que o propósito dele optar, né, ele vai estar de cabeça erguida, decidir ficar, decidir sair, enfim. Ele fala sobre essa questão do dinheiro, né, e realmente sempre quando se fala de Memphis, se fala muito sobre o quanto ele vale, o quanto o Corinthians paga, o quanto o Corinthians deve para ele. Ele fala sobre o aspecto da Copa do Mundo, que atrela muito isso, né? E que na verdade não, ele está se doando para o Corinthians é o propósito inicial dele e o que vier depois do Corinthians aí seria lucro. Só que ele fala sobre essa questão dos jogadores machucados. E se você é um telespectador assíduo aqui do canal, já deve ter ouvido eu falando sobre o quanto é importante o Memphis ou o Corinthians alguém vir a público e falar o que acontece ou o que aconteceu.
porque sempre quando a gente vê, principalmente o Memphis, tendo um problema de sobrecarga de treino ou de jogo, ou alguma pré-lesão, um edema e tal, vem esse burburinho que parte muito também do staff do jogador de que ele está incomodado com os processos internos do Corinthians. E agora nesse texto ele também traz essa impressão. Os jogadores levam a culpa por estar se lesionando, mas tem problemas errados, problemas acontecendo, enfim, coisas erradas. E eles não podem falar. Então, assim, é importante, seria importante, principalmente, tipo, foi uma comissão, foi alguém da comissão técnica do Dorival? Foi alguém que já não tá mais no Corinthians? Porque o torcedor precisa entender, até especialmente aquele torcedor que realmente coloca a culpa numa lesão ou numa necessidade de ser poupado no jogo, no jogador. Às vezes sem entender por que que aquilo está acontecendo, o que leva aquilo a ser necessário. Então, assim, gostei dessa postagem do Memphis, ao contrário da primeira enigmática, que eu acho que não agrega, especialmente na véspera de um derby, essa ela foi um pouco mais profunda, ela trouxe pontos mais importantes, relembrar o torcedor de que ele está focado no Corinthians, relembrar o torcedor de que ele veio para o Brasil e para o Corinthians com um propósito de viver o Brasil, viver o Corinthians, viver a Zona Leste, entender o que é esse clube, reforçar que independentemente do que aconteça, vai ser com a cabeça erguida e com a cabeça centrada, de que ele busca cumprir o seu propósito e pode ser ficar no Corinthians ou não, isso o texto não deixa claro, imagino que talvez nem ele tenha essa clareza nesse momento, e também voltar a bater nessa tecla de que ele gostaria de estar jogando nesse domingo, mas que algo de errado aconteceu, e porque isso aconteceu, ele não pode. E que muita gente, imprensa e torcedor, coloca a culpa de uma lesão ou de uma não possibilidade de estar em campo no jogador sem saber o que acontece de verdade. Então, assim, achei importante esses pontos, mas também acho que esses pontos corroboram mais ainda com uma ideia de que alguém no Corinthians precisaria falar sobre isso. Porque, de fato, o Memphis se lesiona pré-última convocação antes da Copa do Mundo, aí vai iniciar o tratamento na Europa, aí logicamente ele é bastante julgado por isso, porque o departamento do Corinthians não é bom o bastante? O que tem de errado com o departamento médico do Corinthians? Ou o que tem de errado com o departamento físico do Corinthians? Por que o Memphis tem que ir para a Europa fazer uma coisa que qualquer bom profissional, né, gabaritado de qualidade no Brasil poderia fazer? Eu entendo que muita coisa recaiu nas costas dele, mas essas coisas só recaem porque falta informação, falta clareza. Tem algum processo errado dentro do Corinthians? Tem algum profissional que não é ideal para estar no Corinthians? Enfim, muitas perguntas e eu espero que sim, elas venham a ser respondidas em algum momento, para que o torcedor ele possa criar expectativas mais alinhadas com a realidade do clube e possa direcionar qualquer tipo de frustração a quem deva receber essa frustração. Show de bola, quero saber a opinião de vocês sobre o jogo de hoje. Escalação, meio difícil a gente pensar numa escalação, não sei se ele vai fugir muito do que já propôs na estreia diante do Platense, né? Se vai trazer algum tipo de novidade, pensando especialmente no meio e no ataque, ou se vai fazer uma manutenção da escalação inicial, pelo menos, que conseguiu aí ajudar o Corinthians a construir o placar de 2-0 na Argentina, na primeira partida da fase de grupos da Libertadores. Com que time vocês iriam hoje enfrentar esse Palmeiras? Comenta aqui e, claro, sobre essa situação envolvendo o Memphis também. Chegou até aqui, não está inscrito, te inscreve, curtiu esse vídeo, deixa teu like, curtiu muito ou entendeu que faz sentido, manda para alguém que ajuda bastante. Beijo, tchau, tchau.